Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus amigos, amigas do Facebook e também aqueles que se inscreveram no meu canal hoje, ontem, essa semana, encontrei com a irmãzinha Valdileide, lá de Boa Viagem, esposa do irmão Renato. Então eu falava com eles para se inscreverem no meu canal. E um outro taxista, que sempre me traz, quando eu vou ao Açaí, ele me traz, e ele disse: rapaz, me deu o link do seu canal que eu quero me inscrever. Ele é católico, né? Devoto de Nossa Senhora. E então ele se inscreveu no meu canal. Então já são, eu tinha 29 pessoas. Então, meu querido, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal. Eu preciso de 50 assinaturas. Nesta manhã de quarta-feira, 22 de abril, né, a data do descobrimento do Brasil, né? Você que estudou sabe muito bem que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, né? Mesmo que a gente tenha aprendido que foi Pedro Álvares Cabral, alguns dizem que foram outros, etc., né? Mas a data é esta. É interessante. Devia ser feriado, não é. Feriado é 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. E eu até postei um artigo sobre a derrama. O que seria a derrama? A derrama é uma cobrança de imposto altíssimo, que infringia os brasileiros, os capitaneados, os bandeirantes, aqueles que exploravam o ouro. Então a coroa de Portugal impôs essa derrama ao Brasil, que era o pagamento de 1.500 quilos de ouro à coroa de Portugal. Então era injusto, era muita injustiça, era muita perversidade com os brasileiros que acabaram de ser descobertos, trabalhavam para formar o nosso país, e a coroa de Portugal impôs esse imposto altíssimo de 1.500 quilos, ou seja, 1,5 toneladas de ouro por ano. O governo brasileiro tinha que pagar a coroa de Portugal. Então Tiradentes formou um grupo e se colocou contra, e daí veio a Inconfidência Mineira, e os seus amigos o traíram, né? Entregaram-no, abandonaram-no, como acontece hoje, aqueles que querem ganhar, depois cai fora. Não! Então a corda se arrebenta do lado mais fraco, e Tiradentes foi enforcado como um traidor. Na verdade, os traidores ficaram vivos. E Tiradentes, o legítimo defensor dos direitos do Brasil, da soberania, né, da liberdade. E aí a bandeira de Minas contém aquela frase, liberta, ainda que será tarde, liberdade, ainda que seja tarde. Mas não é isso que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre o juízo final. Hernando Dias Lopes, certo dia, eu ouvi a mensagem dele e disse: olha, pregar sobre o juízo final, pregar sobre o inferno, não dá ibope. Ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. Mas ele dizia: é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Você concorda, querido, que é melhor você ouvir hoje a verdade de Deus, e aí você opta se você quer aceitar, se você quer seguir, se você quer fazer a vontade de Deus, ou se você quer fazer a sua própria vontade, ir para o inferno. Então tem muita gente que diz: eu quero ir para o inferno, eu prefiro ser rico aqui. Então nós vemos naquela passagem lá, não sei se é Lucas ou Mateus, que fala, Jesus fala daquela passagem do rico e Lázaro, e o rico era opulento, avarento, e Lázaro um mendigo, vivia na sua porta pedindo esmola para comer. Então o rico morreu, ou Lázaro morreu, foi para o céu. E o rico morreu depois e foi para o inferno. E lá no inferno ele olhou para cima e viu Lázaro
feliz, gozando de toda a vida eterna, a felicidade que Deus tem para dar, que Deus nos oferece hoje. Então ele disse: Abraão, tem misericórdia de mim, fala com Lázaro para molhar o dedo na água e passar na minha língua, refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento. E então Abraão vai dizer: não, meu filho, você lembra que lá na terra você viveu avarentamente, soberbamente, né, com luxúria, etc. Enquanto Lázaro pedia esmola, passava fome, necessidade. Então Lázaro agora é feliz, porque ele aceitou Jesus Cristo, porque ele creu na palavra, no sacrifício de Cristo, e hoje está gozando da vida eterna. E você agora está recebendo aquilo que você plantou. Então, nem Lázaro pode ir aí, nem você pode ir lá. E então ele sugere a Abraão: então deixa eu descer a terra, para que eu fale para os meus irmãos, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo. E Abraão disse: não, meu filho, lá eles têm os pastores, a Bíblia, a lei, os profetas. Então, se eles aceitarem, se eles receberem a palavra de Deus, receberão vida eterna. Então, nem que desça um anjo do céu, eles não vão acreditar. E Paulo vai dizer isso: ainda que desça um anjo do céu propagando um evangelho diferente, deturpado deste que nós pregamos, que seja maldito, né? Ninguém acredita, querido. As pessoas preferem acreditar em Nossa Senhora, em São Francisco, em Padre Cícero. Eu falava com uma jovem senhora que sempre vem fazer as unhas com a minha esposa. Ela é devota de Nossa Senhora, ela faz parte daquela comunidade Shalom. Então, os católicos da comunidade Shalom, eles dizem que Maria trouxe a salvação. Então, Maria merece a nossa adoração, Maria merece o nosso respeito, o nosso amor, porque Maria trouxe a salvação. Eu digo: Maria merece o meu amor, merece. Eu a amo. Merece o respeito, sim, mas a adoração não. O único digno de adoração é o Senhor Jesus. Ele trouxe a salvação. Então, Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer que Deus em Cristo nos trouxe a salvação. E lá em Isaías 59, Deus vai dizer que não havia homem nenhum que pudesse trazer salvação ao homem. Por isto Deus se fez homem, para trazer salvação ao homem. Por isto ele se fez carne, ele se fez pecado, ele se fez maldição e morreu no meu e no seu lugar. E só ele pode te salvar, meu querido. Então não existe Maria, José, Abraão, Isaac. Então veja bem, eu quero ler alguns textos sobre o juízo final. E eu convido você que venha tomar esse café comigo. Eu ainda não tomei café, acordei, tomei banho e estou aqui tomando o meu café com a palavra de Deus. Então, eu estava lendo na Bíblia de Lutero, a NVI, mas achei muito esquisito. Já estou acostumado com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, em ordem cronológica, e vou ler alguns versículos dos Evangelhos, Mateus, Marcos, e depois vou discorrer sobre o juízo final na versão de Losberkov. Aquilo que Losberkov traz para nós a respeito do juízo final. Então, Mateus capítulo 8, quando Mateus descreve um oficial romano que veio até Jesus Cristo, demonstrou muita fé. E ele dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, né, debaixo do meu teto, mas uma palavra tua e ele será sarado. Pois também eu sou homem, tenho autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a cada um vai e ele vai, a outro vai, vem e ele vem. E o meu criado também. Faz isto e ele ficará curado. Então,
Jesus se maravilhou disto e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como você creu, será feito, o teu servo será curado. E aconteceu. Então veja, querido, nós enfatizamos aqui o fato de Jesus dizer que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Então ele vai dizer: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então muitos pegam esse texto para dizer que há perda de salvação. Não, a Bíblia dá margem para perda de salvação. Mas aqui, como eu tenho dito e Paulo também tem nos explicado, a salvação não é algo que se possa perder, porque é na esperança que somos salvos, né? Há necessidade de perseverança, diz o escritor aos Hebreus. Então, quando ele vai falar daqueles que apostatam da fé, ele diz: olha, todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que provou do Espírito, né, creu nas Escrituras, se ele apostatar, se ele pecar deliberadamente, já não haverá sacrifício pelos seus pecados, porque ele está colocando o sacrifício de Cristo em ignomínia, ele está profanando o sangue de Cristo, está pisoteando o sangue de Cristo. Então, se eu sou crente hoje e amanhã eu apostatar da fé, então eu não receberei a salvação, porque eu terei pisado no sangue, eu terei profanado a palavra de Deus, o nome de Deus, né? Porque se hoje eu creio, se hoje eu prego, se hoje eu arrisco a minha vida, a minha honra, pregando a verdade de Deus, aí amanhã eu desminto, eu apostatei da fé. Então já não restará sacrifício pelos meus pecados, mas uma expectativa horrível de condenação. E por isso Jesus disse: esses que se dizem filhos do reino, que se dizem crente, são morcegos de igreja, ratos de igreja, né? Que até carregam um crucifixo, né? Achando que hoje ele está de cabeça para baixo, então acham que vai ser salvo. Não, isso aqui é só um símbolo para que eu possa ver e não me envergonhar de carregar a cruz do Senhor. É só um símbolo, uma figura da minha fé na cruz, que os meus pecados foram crucificados na cruz, que os meus pecados foram lavados, perdoados lá na cruz. Cristo venceu a cruz, ele não está mais na cruz, querido, está vendo? Cristo não está aqui, aqui é apenas um símbolo, um sinal. A cruz está vazia, Cristo venceu, Cristo ressuscitou, aleluia, glória a Deus por isso. Então, ele trouxe vida a todos nós. Então, o Senhor Jesus disse: essas pessoas que se dizem crentes, filhos do reino, serão lançados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. E há até uma brincadeira, né, uma certa piada que as pessoas dizem: olha, no inferno não vai ter banguela, porque a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes, então não haverá banguela, né? O outro texto que eu quero ler, querido, está em Mateus 13, e a partir do verso 47, Mateus diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e apanha toda qualidade de peixe, e estando cheia, o pescador puxa, ou os pescadores puxam para a praia, e assentados apanham e levam para os sítios somente os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século, no juízo final. Os anjos de Deus virão e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, novamente, aparece a figura ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: vocês entenderam estas coisas? Disseram: sim, Senhor. E ele disse: por isso todo o escriba
instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui o verso 52. Então, meus queridos, muitos dizem assim, então a salvação é pelas obras? Porque está dizendo aí que os bons, mas o bom aqui no olho de Deus. O bom aqui é na medida de Deus. O bom aqui não é porque eu sou bom, porque eu faço boas obras, mas o bom aqui é a graça de Deus. Jesus Cristo, quando teve um encontro com aquele jovem rico, ele disse, bom mestre, que farei eu de bom para ser salvo? Ele disse, tu sabes os mandamentos? Sei, desde criança eu vivo na igreja, pratico. Mentira. E Jesus disse, está perto, você está perto. Vai lá, vende o que tu tens, dá aos pobres, distribui com os pobres. E vem e segue-me. Pega a tua cruz e segue-me. Carrega a cruz. E eu te darei um tesouro nos céus. E aquele jovem saiu triste, porque ele possuía muitas coisas. O outro texto que eu quero ler, desculpe eu ficar de costa aqui, está em Marcos, capítulo 9. Eu vou aqui para a página 1384. 1384. Evangelho de Marcos. Quando o evangelista vai falar sobre o juízo final. Veja bem, Marcos, capítulo 9 e verso 43. Verso 43, querido. Verso 43 de Marcos, Marcos 9. 42, 43. E quando vinha chegando, aqui é Lucas, eu quero Marcos 9, a partir do verso... Marcos 9, a partir do verso... Eu vou ler a partir do verso 38, que é quando os discípulos dizem assim, e João lhe respondeu dizendo, mestre, Jesus, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônio, e ele não nos segue, ele não frequenta a nossa igreja, e nós proibimos, porque não nos segue. Jesus disse, não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra mim, é por mim. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que ele não perderá a sua recompensa. Mas ainda não é o texto que eu quero, Marcos 9, 43. Então o Senhor Jesus vai dizer assim, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida eterna, aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida eterna, do que teres os dois pés e seres lançado no inferno, né? Onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho escandalizar também, lança fora, porque melhor para ti entrares com um olho só do que com os dois seres lançados no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, né? Então, querido, lendo essas duas passagens, eu quero discorrer sobre o que Bekov fala sobre o juízo final. Então, alguns biblicistas, alguns teólogos dizem assim, olha, o inferno não é fogo literal. Eu até concordo, realmente, porque o fogo aqui é juízo, é condenação, é sofrimento, é angústia. Daniel vai dizer no seu livro, não sei se capítulo 12, que muitos ressuscitarão para condenação e receberão corpos de vergonha e horror.
E os filhos de Deus ressuscitarão para glória e louvor, e receberão um corpo celestial. Este corpo é descrito por Paulo em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses, onde ele vai dizer que quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, quando este corpo que envelhece, que é corrupto, se revestir da incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte, né? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Então Paulo explica que nós receberemos um corpo celestial, um corpo de glória, um corpo diferente, que João, na sua primeira carta, vai dizer, eu sei que eu sou filho de Deus, mas eu não sei qual é o corpo que eu vou herdar, em que corpo eu vou vir, porque o corpo que eu vou herdar do Senhor é um corpo de glória, um corpo celestial, imortal, um corpo de glória, né? Francisco Carneiro, Chicola, meu abraço, meu amigo, saudade de vocês, né? Então veja bem, quando ele fala da natureza do juízo final, todos nós vamos morrer. Aqueles que morrerem em seus pecados, sem confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, eles ressuscitarão com seus pecados, porque morreram em pecado, morreram com seus pecados. Então ressuscitarão com seus pecados em vergonha e horror, e receberão a condenação, aquela que Mateus diz, os anjos vão separar os justos dos injustos, os pecadores dos salvos. E então à esquerda ficará os perdidos, à direita ficarão os filhos de Deus. Então, algumas versões traz os bodes e as ovelhas. Quando Cristo vier separar os bodes das ovelhas, ele dirá às ovelhas, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas aos bodes, aos perdidos, aos mentirosos, ladrões, corruptos, homens sexuais, homens que não se arrependeram, avarentos, né? Porque pecado não é só matar, roubar. Amor ao dinheiro é pecado. Aquele que ama o dinheiro é idólatra. É idólatra, querido. Então tem muito crente que ama o dinheiro, que a vida dele é ganhar dinheiro, porque ele só quer ganhar dinheiro, comprar, porque ele acha que isso é sinônimo de bênção. E é. Ganhar muito dinheiro, justamente, é bênção. Você trabalha, né? Mas ter amor ao dinheiro é pecado. Deixar de fazer o bem é pecado, diz Tiago. Então, essas pessoas que morrerem em seus pecados, que não se arrependerem, que não confessarem, vão ressuscitar com seus pecados e receberão de Jesus Cristo a seguinte condenação: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, lá no inferno, tanto Mateus como Marcos diz que o verme não morre, ou seja, a segunda morte não é destruição, não é virar pó, virar cinza, porque um certo teólogo adventista chamado Rodrigo, ele diz que não tem graça. A Bíblia vai condenar os ímpios, os perdidos, ao inferno, e eles vão ficar lá a vida inteira, eternamente, vão. Eles não vão morrer mais, porque a morte não existirá mais. E eles vão sofrer eternamente. A angústia será para sempre. Então o inferno é angústia, é dor. O inferno não é fogo literal de queimar. E outra coisa, o diabo perderá os seus poderes. O diabo não será o líder. O diabo não mandará neles, como hoje o diabo tem o poder da morte. Hebreus vai dizer que o diabo tem o poder da morte. E Jesus Cristo se manifestou em carne para vencer o diabo e venceu, ressuscitando na cruz. Então, Berkov, quando vai dizer do juízo final, ele diz assim, olha, o juízo final do qual a Bíblia fala não pode ser considerado como um processo espiritual invisível, infindável, idêntico à providência de Deus na história. Isto não equivale a negar o fato de que há um julgamento providencial de Deus nas vicissitudes de indivíduos e nações, embora nem sempre se reconheçam como tais,
A Bíblia nos ensina claramente que, ainda na presente vida, Deus visita o mal com castigo e recompensa, né? Bênçãos. E que estes castigos e recompensas são positivos, em alguns casos, mas em outros casos, parecem como resultados providenciais, naturais do mal cometido, né? Do bem praticado. A consciência humana também atesta este fato, mas também é manifesto na Escritura que os juízos de Deus no presente século não são finais, ainda haverá castigo. Às vezes o mal prossegue sem a devida punição, e o bem nem sempre é recompensado nesta existência com bênçãos prometidas. Os ímpios dos dias de Malaquias tiveram a coragem de gritar: onde está Deus? Onde está o juízo de Deus? Malaquias 2. A queixa que se havia naqueles dias era: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado de guardar os preceitos de Deus, andar na sua luz diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Malaquias 3. Jó e seus amigos lutaram com o problema de sofrimento do justo, e a mesma coisa fez Asaf no Salmo 73, né? Quando Asaf disse: Senhor, não adianta ser honesto, ser justo, porque os desonestos, os injustos prosperam, ficam ricos, os ladrões ficam ricos, e eu que sou honesto, eu que trabalho, sou castigado, vivo peregrinando, né? Tem uma casinha pobre para morar, não tem um carro, etc. Então a gente pensa assim: Senhor, por que tu não me abençoas? Querido, as bênçãos de Deus são proféticas. Elas são para a vida eterna, né? É certo que algumas pessoas gozam de bens, mas se nós vermos a questão de Abraão, a questão de João Batista, eu meditava na questão de João Batista. João Batista, o último profeta, nasceu de Isabel, esposa de Zacarias, que era um sacerdote. E diz ali que João Batista comia gafanhoto e mel de abelha e se vestia com peles de animais. E João Batista combatia o adultério, combatia a fornicação, combatia a injustiça, combatia a corrupção de Herodes. E então Herodes mandou prender João Batista. E João Batista estava no cárcere. E ouviu falar de Jesus? Não, ele não só ouviu, ele viu Jesus. Ele batizou Jesus Cristo. Então João Batista batizou Jesus Cristo e ele mesmo disse que ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, João. A ele ouvi. Então João Batista vai dizer que ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea como de pomba. Só João Batista viu esta forma do Espírito descer sobre Jesus Cristo. Mas quando João Batista é preso e Herodes manda decapitá-lo, João Batista chama os discípulos como sua última vontade e diz: olha, vai lá, pergunta a Jesus se ele é mesmo o Filho de Deus, porque eu estou aqui, ó, eu vou morrer, eu vou ser decapitado. Então a gente fica se perguntando, por que João Batista morreu de uma maneira tão horrenda? Ele não pecou, era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele enfrentou a sociedade, ele enfrentou o rei, o governador, o presidente. Sabe, querida, essa questão toda que está acontecendo no nosso país, né? O Chicola que está me ouvindo sabe muito bem o que está acontecendo no nosso país. Pessoas justas, presas, condenadas a 14, 15 anos de cadeia, simplesmente porque estava lendo a Bíblia, porque estava orando, ou porque escreveu lá de batom, né? Então pessoas honestas, pessoas simples foram condenadas, muitas delas já morreram de comorbidade, enquanto que ladrões que roubaram milhões dos aposentados,
7 bilhões de reais roubados dos aposentados. Os Correios, os servidores ficaram sem receber o 13º. Então, essas pessoas que têm um colarinho branco são pessoas acobertadas por juízes, né? Pela polícia, etc. Então, essas pessoas nem presas estão, enquanto que aqueles outros foram condenados. Foi o caso de João Batista. João Batista, Senhor, eu vou ser decapitado, vão cortar minha cabeça. Que vergonha! Eu que preguei o evangelho, eu que fui honesto, eu nunca comprei casa, eu nunca fui empregado. Então João Batista era um homem santo, puro, mas ele confrontou Herodes. Ele descobriu o segredo de Herodes. Herodes estava transando com a esposa do seu irmão e estava engordando a filha para também comer. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma vereadora lá, esqueço o nome da cidade agora, não sei se é Ubajara, então uma vereadora fazendo um gesto que eu não vou fazer aqui. Então aquela vereadora, enquanto que o vereador fazia um discurso lá, porque nós precisamos de folga, de noite em nossas casas, e a vereadora fazia um gesto lá, sabe, obsceno. Será que vão caçar aquela vereadora? Porque aquilo é uma afronta, aquilo é um decoro, é a falta de decoro parlamentar. Mas será que ela vai ser caçada? Então, querido, muitas pessoas justas, pessoas piedosas, pessoas honestas, são injustiçadas, são condenadas à morte, como o caso de João Batista. E você fica se perguntando, por que Jesus deixou? Por que Jesus não fez nada? Querido, Jesus Cristo disse que ele não veio condenar o mundo. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então é preciso entender que Jesus Cristo veio como homem mostrar a sua misericórdia, a sua bondade, trazendo salvação a todo aquele que crê. Como João diz, ele veio para os seus, os israelitas, eles não receberam, não creram, mas a todos quantos crerem e receberem, Deus lhe dará o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Então, creia no nome de Jesus, aceite Jesus Cristo como Salvador. Você não precisa mudar de igreja não, querido. Religião não salva, denominação não salva. Não é a presbiteriana, não é a congregacional, não é a assembleia, não é pentecostal, não é a igreja que salva, é Jesus Cristo. É o evangelho, é a palavra de Deus que salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua família. Então é crer na palavra de Deus. Então o Berkov fala dos conceitos, os conceitos errôneos do juízo final. Ele diz, olha, muita gente diz que isso é metafórico. De acordo com Schleiermacher, muitos outros eruditos alemães, as descrições bíblicas do juízo final devem ser entendidas como indicações simbólicas do fato de que o mundo e a igreja finalmente serão separados. Esta explicação serve para fazer sumir toda a ideia do julgamento forense quanto à determinação pública do estado final do homem. É uma explicação que certamente não faz justiça vigorosa às Escrituras. Então, Berkov reputa, né, a respeito do juízo final, de que será uma declaração formal, pública e final. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitará todos. Todos ressuscitarão, desde o malfeitor até o mais justo santo será ressuscitado e receberá no seu corpo a condenação ou a salvação, absolvição. Então ele diz, juízo exclusivamente imanente. A máxima de Schelling, de que a história do mundo é um julgamento do mundo, sem dúvida contém um elemento de verdade, como acima foi assinalado a manifestação da justiça retributiva de Deus, a história das nações. O juízo não será só um evento, diz Berkov. O juízo final não será só um evento. Os pré-milenistas dos nossos dias falam de 3 diferentes juízos. Primeiro,
um juízo para os santos ressurretos e para os santos vivos, quando a parousia ou a vinda do Senhor para a vindicação pública dos santos, para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Então, aqui não se trata de salvação, mas se trata de recompensa, de galardões. Jesus Cristo, certa vez, ele disse: ai de ti, Betsaida e Corazim, porque os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido feitos em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Então Jesus fez muitos milagres em Betsaida, em Corazim, que era a sua região. E ali as pessoas chamavam Jesus de maluco, até os irmãos de Jesus, mas o catolicismo não aceita que Maria teve filhos, né? É triste. O catolicismo não aceita que Maria teve outros filhos. E até mesmo os adventistas, alguns dizem que os filhos e os irmãos de Jesus eram filhos somente de José. E eu pergunto, como é que José, descrito na Bíblia, vai para Belém se inscrever no censo e diz ali a palavra que ele foi com Maria, sua esposa, ela estava grávida, prestes a dar à luz, e somente eles dois iam. Cadê os filhos de José ali? Depois que Maria teve o filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o anjo aparece e diz: olha, foge, vai para o Egito, porque Herodes procura matar-te. Herodes procurou matar Jesus Cristo, né? Herodes mandou matar todos os meninos de 0 a 5 anos. E então Jesus Cristo, juntamente com Maria e José, fugiram para o Egito. E lá no Egito, acho que moraram de 10 anos, na faixa de 10 anos, porque a Bíblia não registra esse tempo em que Maria viveu lá no Egito com José. A Bíblia registra eles voltando do Egito e indo ao templo oferecer sacrifício. O judeu de ano em ano subia ao templo para oferecer sacrifício pelos seus pecados, né? E então Maria subiu ao templo com os seus filhos, e até Jesus ficou lá no templo com os escribas, discorrendo sobre as escrituras, e Maria voltou, e quando chegou na metade do caminho, notou que Jesus Cristo não estava. E ela disse: olha, ele ficou lá. Então deixaram as crianças com alguém, e eles dois voltaram a buscar e encontraram Jesus no templo, né? Então nós percebemos que Maria teve filhos e filhas com José, sim, lá no Egito. Eles nasceram no Egito e depois vieram para a Galileia, né? Então veja bem, o juízo não será só um evento. Devemos notar, porém, que a Bíblia sempre fala do juízo futuro como um só evento. Ela nos ensina a aguardar não dias, mas o dia do juízo. Jó capítulo 5, Atos 17, 2 Pedro 3. Também é chamado naquele dia, Mateus 7, 22, 2 Timóteo 4, 8. O dia da ira, da revelação do juízo de Deus. Romanos 2 e 5. Né? O juízo final é desnecessário. Então, diz aqui, olha, alguns consideram inteiramente desnecessário o juízo final porque o destino de cada ser humano é determinado na hora da morte. Ou seja, se o ser humano morreu sem confessar os pecados, sem aceitar a Jesus Cristo, sem se arrepender, já está determinado o destino dele. Ele irá para o inferno. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, Jesus Cristo, quando voltar, ele não vai voltar para perdoar pecado. Ele vai voltar para entregar a sentença. Ele é o juiz de toda a terra. Ele foi eleito o juiz de toda a terra. Diz o escritor Lucas lá em Atos. Ele foi eleito o varão perfeito para julgar toda a terra. Então, ele virá com a condenação ou absolvição. Então, isso é sacramental. Se você morrer em pecado, vai ressuscitar em pecado e, obviamente, vai receber a condenação. Mas se você confessar os seus pecados, como diz João,
Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então diz ele aqui, se um homem dormir firmado em Jesus, estará salvo. Se morrer em seus pecados, estará perdido. Desde que a questão está resolvida, não é necessário fazer mais um inquérito judicial. Isso é a opinião de alguns. Portanto, o juízo final é completamente supérfluo. Mas a certeza do juízo futuro não depende da nossa concepção de necessidade. Deus nos ensina claramente em sua palavra que haverá um juízo final, sim, e isto põe fim à questão para todos aqueles que reconhecem a Bíblia como padrão final de fé. Além disso, o pressuposto subjacente do qual procede o argumento, a saber que o juízo final tem um propósito de definir qual seria o estado futuro do homem, é inteiramente errôneo. Seu propósito é antes expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus. Ou seja, o homem pecador, a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito ocultamente será desmascarado. Nada do que fizer em oculto, em secreto, ficará oculto. Deus revelará. Jesus Cristo, certa vez, disse, é necessário que venham os escândalos para que se possa saber quem é o escandalizador, quem é o corrupto. É necessário que se descubra quem é o corrupto, né? Então, Jesus Cristo descobrirá todos os segredos dos homens. Então, querido, trate logo de confessar os seus segredos ao Senhor. Então, por exemplo, eu cometi adultério, eu confessei ao Senhor, confessei a minha esposa, pedi perdão, confessei à igreja, pedi perdão à igreja. Então, eu estou convicto do meu perdão, estou convicto da minha absolvição, porque eu confessei o meu pecado, não o ocultei. Então, hoje sou nova criatura. Então, ele traz o juízo dos assistentes, as partes que serão julgadas. Mas o que eu quero enfatizar, querido, é exatamente o lugar o qual os ímpios serão enviados. Qual é o lugar que os pecadores, os ímpios, os corruptos serão enviados? Na teologia, os dias atuais, há uma evidente tendência, né, em alguns círculos, de eliminar a ideia de punição eterna. Os extincionistas, que ainda são representados em seitas como o Adventismo e outras, né, defensores da imortalidade condicional, negam a existência perpétua dos ímpios e com isso tornam desnecessário um lugar de punição eterna. Na teologia liberal moderna, a palavra inferno é geralmente considerada como um designativo figurado, mas está errado. A Bíblia ensina a existência permanente dos ímpios, ou seja, o ímpio, o pecador, o corrupto, ele não vai ser extinto, ele não vai virar pó. Ele vai sofrer eternamente. Aquele que for canceroso vai viver eternamente canceroso. Aquele que nascer aleijado, morreu aleijado, vai ressuscitar aleijado no corpo de vergonha e vai permanecer aleijado eternamente. Somente os salvos em Cristo receberão um corpo ressurreto de glória, um corpo celestial. Então, a Bíblia ensina a existência permanente dos ímpios. Mateus 24, 25, 46, Lucas 16. Além disso, em conexão com o tema do inferno, a Bíblia emprega expressões indicativas do lugar, o tempo. Ela dá ao lugar do tormento, nome, Gena, nome derivado de hebraico, Ge, terra ou vale, de Rinom, Beneu, Rinom, os filhos de Rinom. Este nome foi aplicado originalmente a um vale, isto é, sudoeste de Jerusalém. Era o lugar em que os ímpios idólatras sacrificavam seus filhos em Moloque, fazendo passar fogo pelos seus filhos. Daí era considerado impuro. Nos tempos mais recentes, era denominado Vale de Topete, descarro. É onde eles jogam os crucificados na cruz, jogam o corpo dele lá e toca fogo. Coloca querosene, gasolina e fica queimando lá. Então o fogo é eterno.
O sofrimento é eterno, a angústia é eterna. Então, o ímpio continuará sofrendo eternamente, o estado no qual continuarão sua existência. É impossível determinar precisamente o que constituirá a punição eterna dos ímpios. Nos convém falar muito cautelosamente sobre o assunto. Positivamente se pode dizer que consistirá em ausência total de Deus, ausência de amor, ausência de paz. Sabe quando a pessoa vive no inferno? É aquela pessoa que vive angustiada, sofrendo, devendo, os cobradores na porta, né? Pessoas ameaçando de morte, olha, eu vou te matar, me paga senão eu te morto. Então, pessoas que vão sofrer, que vão se angustiar, pessoas que vão viver o juízo final, essa angústia será eterna, esse sofrimento será eterno, querido, não se acabará. Então, é interminável, perturbação da vida, resultante do domínio do pecado, dores e sofrimentos positivos no corpo e na alma. Ou seja, as dores, a angústia não vai ser só no corpo, mas na alma, porque a alma sofrerá a ausência de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Se nós aceitarmos Jesus Cristo, se nós temos Jesus Cristo, temos paz. Temos paz com Deus. Por isso Jesus, o apóstolo João diz, filhinhos, amemos porque o amor é de Deus, e aquele que não ama não pertence a Deus, não conhece a Deus. Buscai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Devemos buscar a paz, a santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. Então, o inferno é a ausência de luz, a ausência de Deus, são trevas exteriores. Então a pessoa viverá eternamente em prisão, nunca morrerá. A palavra de Deus diz, o verme não morre, o fogo não se apaga, será eterno. Isso não dá ibope? Isso não é bom ouvir, dói nos ouvidos, tinha nos seus ouvidos? Mas é melhor ouvir hoje do que ir para o inferno amanhã. Então arrependa dos seus pecados, creia que somente Jesus Cristo pode te salvar, te levar para o céu, te dar um novo corpo. Paulo diz, se nós temos o Espírito de Deus, esse Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, esse mesmo Espírito me ressuscitará, me vivificará, me dará vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço, meu amigo Chicola.